Olá, tudo bem com você? No momento em que eu gravo este vídeo, madrugada de domingo, estou aqui em São Luís, no Maranhão, retornando para São Paulo, conexão em Brasília. Participei aqui de um evento muito interessante, gratificante ter participado, 80 anos de educação adventista aqui no Maranhão. Realizamos aqui, juntamente com a União Nordeste, União Norte Brasileira, um evento criacionista e foi muito bom ver aqui o interesse das pessoas nesse tema do criacionismo. Falei sobre cosmovisão e sobre a impossibilidade da origem da vida de maneira abiótica, ou seja, dependeu de um criador. Pois bem, nos intervalos aqui entre uma programação e outra, eu tenho tentado me atualizar e ver como estão as coisas, e a impressão que a gente tem é de que o mundo realmente está convulsionando. Soube que houve alguns terremotos aí intensos, um deles no Paquistão, depois eu quero, no Afeganistão, melhor dizendo, depois eu quero me inteirar melhor desse assunto, e claro, o que todos têm comentado, a guerra ali em Israel, em resposta aos ataques feitos pelos terroristas do Hamas. Inclusive temos amigos que estão lá numa situação meio complicada de tentativa de retorno ao Brasil e não estão conseguindo porque os voos foram cancelados, uma vez que Tel Aviv, a capital, também está sob ataque. Então eles estão aguardando uma forma de retornar ao Brasil. Ataques ali desses grupos terroristas são relativamente frequentes, né, em Israel. Vamos acompanhar os desdobramentos disso e orar também, né, pelas pessoas que vivem naquela região, para que esse conflito não se estenda e mais vidas sejam perdidas, né. Mas o que eu quero comentar nesse vídeo aqui, brevemente, é a respeito de um vídeo que eu assisti, vou colocar aqui na sequência para você ver também, em que o ex-presidente norte-americano Donald Trump fala sobre os problemas do atual governo, Biden, e parece que ele vem com tudo aí, né, e possivelmente, talvez possa ser eu novamente presidente dos Estados Unidos. Eu já comentei aqui no meu canal, vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para você ver depois, a respeito do projeto 2025. Em primeiro lugar, tomemos cuidado com os alarmistas de plantão que já começam a marcar datas para isso ou para aquilo, quando encontram assim um evento que tem uma data prevista e anunciada. É projeto 2025 simplesmente porque, se Trump vencer as eleições em 2024, ele assume em 2025, ok? Mas não deixa de ser interessante o projeto, porque existe ali uma cláusula, digamos assim, que restabelece, né, o domingo como um descanso dominical, uma proposta aí para beneficiar as famílias. Eu percebo que, de um lado ou de outro, o futuro do decreto dominical, ele virá, né, de fato, a ser aprovado, se for pela via do pessoal lá da esquerda, e do Papa, que também se alinha, né, com o pensamento de esquerda, vai ser via argumentação pró-meio ambiente, ecologia, né, ecumenismo, que é um assunto que nós temos tratado aqui no canal já faz um bom tempo. Pelo menos há uns 15 anos a gente vem estudando esse assunto aí. Então, o pessoal da esquerda, que defende a bandeira ecológica, e não estamos dizendo que não se deva defendê-la, né? Nós não concordamos com a premissa de que vamos salvar o planeta, né? O planeta Terra, para nós cristãos bíblicos, não vai ser salvo pelo ser humano. Ele vai deteriorar mesmo, né? Inclusive, Apocalipse diz que o Senhor vem para destruir os que destroem a terra. Então, realmente há infelizmente, uma previsão de que, em vez de cuidar da terra, em lugar de sermos os mordomos da natureza, como deveríamos ter sido desde sempre, o ser humano está realmente poluindo o ambiente, degradando o ambiente, o planeta. E, com base nesse argumento, né, e das mudanças climáticas, enfim, a pauta do descanso dominical também vem junto. Por quê? Porque na Laudato Si, aquela carta apostólica do Papa Francisco, de 2015, ele já defendia, né? Já defende ali nesse documento católico que o descanso dominical ele poderia amenizar os efeitos das mudanças climáticas.
E agora, recentemente, o Papa ele publicou um anexo, digamos assim, uma extensão da Laudato Si, intitulada Laudato Deum. E ele pede ali realmente uma ação mais decidida. O Papa tem engrossado seu discurso em relação à questão das mudanças climáticas, né? E é um documento interessante no sentido de que ele defende de novo uma governança mundial, como outros governantes têm defendido, né? Uma governança mundial com poder efetivo de fazer valer leis e propostas e iniciativas que visam a preservar o meio ambiente. Então, na verdade, é um complemento à Laudato Si, pedindo mais força para a aplicação daquilo que já foi dito. Inclusive, obviamente, o que foi dito com respeito ao domingo, né? Se for pelo lado da direita conservadora, aí o descanso dominical também é uma proposta, não por causa do meio ambiente, mas por causa da família dita tradicional, para a preservação dos valores. Essa direita que vem com força aí, ela argumenta, né, em favor dos ditos valores tradicionais. Nós estamos vendo, na verdade, nesse momento, aquilo que a gente conhece como movimento pendular na história. A história vai para um lado com força e depois a coisa vem com força para o outro lado, né? Um movimento oposto com igual ou até maior força, né? Aquilo que eu já falei aqui no blog e já gravei vídeos sobre isso também, vou deixar aqui na descrição, inclusive, para você também isso aí, a metáfora que foi proposta pelo meu amigo astrofísico Eduardo Lutz, do arco e da flecha, de a esquerda ser o arco e a direita ser a flecha. À medida que a corda do arco vai sendo esticada, chega um momento que não tem mais o que segurar, ela é solta e a flecha vem com toda a força. E aí a flecha causa os estragos finais. É uma proposta, é uma ideia, né? E de fato, o que eu estou percebendo é que, por causa do esgarçamento do tecido social causado pela esquerda, pelos progressistas, pelos defensores dessas pautas anticristãs, a reação dos conservadores tende a ser forte, tanto lá nos Estados Unidos, primeiro, quanto possivelmente aqui no Brasil em algum momento também. O que eu quero dizer por esgarçamento social? Veja só a listinha aqui, ó. Recentemente, a gente viu aí com espanto na mídia um encontro de pessoas que se sentem cachorro. Sim, é o tal do transespecismo, pessoas que acham que são animais em corpos errados, em corpos humanos. Gente que se comporta como cachorro, já vi gente que se comporta como cavalo, já vi competição, não sei se isso é piada ou não, mas competição vegana de corrida de cavalo. A pessoa com um cavalinho de pau ali, correndo, saltando obstáculos, mas é uma pessoa, é um ser humano. Então, as pessoas estão ficando doentes, estão ficando perturbadas, estão tendo um comportamento muito estranho. Homens biológicos competindo com mulheres em provas como levantamento de peso, ciclismo e outras, e vencendo, né? Atletas que quando competiam com homens, que têm os mesmos cromossomos que eles, que tiveram a mesma exposição a quantidades altas de testosterona durante toda a sua adolescência, esses homens biológicos perdiam as competições lá, e aí foram para as competições femininas, dizendo-se mulheres trans, e agora estão vencendo nos prêmios, né? Inclusive, esse levantador de peso bateu o recorde ali. É difícil que as mulheres consigam alcançá-lo, porque não é justo, simplesmente não é justo. Algumas mulheres estão se levantando contra isso, deveria haver mais manifestações contra isso, porque realmente não é justo. Ainda que se faça aí um tratamento hormonal de algum tempo, isso não vai reverter os efeitos da testosterona 30 vezes mais no organismo de um homem do que no de uma mulher. A testosterona aqui, o homem ali foi submetido, foi exposto, o corpo dele foi banhado durante os anos da adolescência. Ele vai ter ossos mais resistentes, vai ter músculos mais fortes. Então, em provas que exigem força e resistência e velocidade, não adianta, ele vai vencer. Ontem também eu vi de relance uma notícia dizendo que a Miss Portugal é um homem biológico. Então, estão vencendo aí em categorias tipicamente femininas. Então, homens biológicos competindo com mulheres. Banheiros unissex, ideologia de gênero,
perversão sexual, descriminalização do aborto indiscriminado e do uso recreativo, entre aspas, de drogas como a maconha. Relativização do crime, punição de pessoas que cometeram crimes mais brandos, punições desproporcionais e passação de pano, digamos assim, para criminosos como traficantes. Afrouxamento das leis, violência. A lista poderia ser enorme aqui, mas eu paro por aqui. E as pessoas vão cansando disso, né? Vão ficando revoltadas com a segurança ameaçada, com crise econômica, e aí o povo passa a clamar por uma volta aí de governos conservadores. Poderemos ver isso nos Estados Unidos e quem sabe aqui em algum momento no Brasil também. A Argentina está na iminência de ver isso. Então, o que parece realmente uma coisa boa, porque os valores cristãos, judaico-cristãos voltam a vigorar, mas na verdade, no fim das contas, o que passa a ver é a preponderância de uma religião hegemônica, né? Mais ou menos lá o que houve na Idade Média. E nós sabemos que o cenário do fim, em que as bestas do Apocalipse estarão dominando mais uma vez o cenário, ele é um cenário religioso, né? Em que haverá imposições. Aqueles que discordarem desse sistema anticristão não vão poder comprar nem vender, como diz o Apocalipse. Finalmente haverá a expedição de um decreto de morte contra os discordantes, contra esse povo que serão persona não grata, né? Ellen White diz que os que forem fiéis a Deus e não aceitarem receber a marca da besta, serão execrados publicamente. Não é difícil imaginar um cenário desse, porque se houver pessoas que discordam, por exemplo, do descanso dominical, eu sei que para muita gente isso parece loucura, mas aguarde. Você verá coisas, né, acontecendo de estranhas nesse mundo, né? Pessoas que não concordam com essa proposta poderão ser vistas como anti-família, anti-ecologia, anti-meio ambiente, e serão vistas como pessoas que não se adequam, não se encaixam num sistema que visa salvar o mundo, na ótica deles. Então, temos que olhar com atenção, com interesse, né, esse assunto da volta da direita cristã, do conservadorismo cristão, daqueles que pregam o dominionismo, né, que acham que a religião tem que dominar o mundo, tem que se estabelecer a ameaça do Estado laico com isso. O próprio Trump, né, de início, na sua primeira gestão, primeiro mandato, ele já falava, tinha o propósito de destruir, eliminar a emenda Johnson, que é justamente a lei que estabelece a separação entre Estado e Igreja nos Estados Unidos. E aí, se isso acontece, realmente nós vamos ver uma situação bem complicada para minorias que não concordam com isso. Nós, adventistas, historicamente defendemos o Estado laico, não concordamos com a união Estado-Igreja, porque isso, quando aconteceu na história, sempre trouxe problemas para as minorias, né? E nós somos uma minoria. Então, acompanhamos com atenção isso aí. Dominionismo é a proposta de tomar, é uma espécie de gramscismo, só que praticado pela direita, né? Tomar a mídia, tomar as escolas, para impor um cristianismo na ótica dessas pessoas aí, desses protestantes, basicamente, e católicos tradicionalistas também, católicos conservadores. Então, acompanhemos esse movimento com atenção, projeto 2025, e por outro lado, Laudato Deum, né, tudo converge. Os sinais são evidentes, irmãos, amigos, né, nós temos visto aí muitas coisas acontecer com intensidade, e isso tudo aponta para a brevidade da volta de Jesus, que é o nosso grande sonho. Enquanto temos liberdade, enquanto temos condições de ir num aeroporto, por exemplo, gravar um vídeo como esse, de falar, de distribuir livros, pregar, usar a internet, de publicar vídeos, façamos isso. Vamos pregar o Evangelho, cumprindo assim Mateus 24:14 e ajudando a preparar uma geração para a volta de Jesus. Acompanhe então agora o vídeo do Trump e fique com Deus. Um grande abraço para você e bênçãos para a sua família também. We are a nation that has the highest inflation in over 40 years, where the stock market just finished the worst first half of a year in more than 5 decades. We are a nation that has the highest energy cost in its history, and we are no longer energy independent or energy dominant, which we were just 2 short years ago. We are a nation that is begging Venezuela and Saudi Arabia for oil.
We are a nation that surrendered in Afghanistan, leaving behind dead soldiers, American citizens, and $85 billion worth of the finest military equipment in the world. We are a nation that allowed Russia to devastate a country, Ukraine, killing hundreds of thousands of people, and it will only get worse. We're a nation that has weaponized its law enforcement against the opposing political party like never before. We've never seen anything like this. We're a nation that no longer has a free and fair press. Fake news is about all you get. We're a nation where free speech is no longer allowed, where crime is rampant like never before, where the economy has been collapsing, where more people died of COVID in 2021 than in 2020. We're a nation that is allowing Iran to build a massive nuclear weapon and China to use the trillions and trillions of dollars it's taken from the United States to build a military to rival our own. We are a nation that over the past 2 years is no longer respected or listened to all around the world. And we are a nation that is hostile to liberty and freedom and faith. We are a nation whose economy is floundering, whose stores are not stocked, whose deliveries are not coming, and whose educational system is ranked at the bottom of every list. We are a nation that in many ways has become a joke. But soon we will have greatness again. It was hard-working patriots like you who built this country, and it is hard-working patriots like you who are going to save our country. There is no mountain we cannot climb. There is no summit we cannot reach. There is no challenge we cannot meet. There is no victory we cannot have. We will not bend. We will not break. We will not yield. Ever, ever, ever. We will never give in. We will never give up. And we will never, ever back down. We will never let you down. As long as we are confident and united, the tyrants we are fighting do not stand even a little chance. Because we are Americans, and Americans kneel to God and God alone. And it is time to start talking about greatness for our country again.